Graças a Deus, irmãos. Mais uma vez, amém? Bom estar aqui com os irmãos. Que bom. Bom podemos estar diante do altar e juntos poder adorar o Senhor, né? Com alegria, poder expressar o nosso amor, a nossa gratidão ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito por nós. Amém? Quero convidar você mais uma vez a ficar de pé. O Senhor está nesse lugar. E nós queremos não só adorá-lo, mas reverenciá-lo. Dizer que digno é o Senhor de receber louvor e adoração. Que digno é o Senhor. E queremos estar prontos para ouvi-lo. Vê, Senhor, se há em nós algum caminho mau, notifica-nos, Senhor, notifica-nos. A Tua presença é real para nós. Tu cumpres a Tua palavra, onde 2 ou 3 reunidos em meu nome estiver, ali estou eu no meio deles. E essa é a razão de estarmos aqui, Senhor, o Teu nome. Alegres estamos, felizes estamos, porque compreendemos que o Senhor tem cuidado de nós. Temos enfrentado lutas, mas em todas elas cremos que o Senhor está ao nosso lado. Temos enfrentado, Senhor, ó Pai, tantas adversidades, mas sabemos que cada uma delas é fogo, Senhor. É fogo que nos purifica. É fogo que nos enche, Senhor, ó Pai, com Teu Espírito e a verdade da fé, que em nós, ó Pai, há de prosperar sempre. Em nome de Jesus queremos ouvir a Tua voz. Fica no meio de nós, sonda-nos, Senhor. Trata conosco da maneira com que nós temos necessidade. Aqueles que estão ausentes, pedimos ao Senhor no nome de Jesus. Visita-os pelo Teu Espírito, Senhor. Renova as suas forças. Coloca-os de pé. Aqueles que estão seduzidos pelo mundo, seduzidos, ó Pai, pela fraqueza, ó Deus, lembra-os, ó Pai, faz arder em seus corações que perto está o Teu dia, grande e glorioso dia que nos há de alcançar. Bendito seja o Senhor que vai atrás da ovelha perdida. Bendito é o Senhor que a coloca nos ombros e traz de volta ao aprisco. Este aprisco é Teu, Senhor, essa casa é Tua, Teu é o altar, e nós aqui estamos, alegres, felizes em Tua presença, regozijando-nos, ó Pai, em Tua presença, pois Tu és Deus, Tu és Senhor dos senhores, Tu és o Rei dos reis. Fica no nosso meio ainda, fala conosco, precisamos Te ouvir. Sara-nos, cura-nos, ó Deus, para a glória do Teu nome. Oramos e agradecidos que somos a Ti, no nome santo de Jesus. Amém? Quero convidar você a se assentar. Amém? Estamos felizes, você já deu uma olhada à direita e à esquerda, já viu quem está aí? Não é mesmo? Já profetizou sobre ele? Já se alegrou nele? É muito bom, porque essa é o propósito. Este é o propósito de vivemos em comunhão, vivemos em santidade. Amém? Glória a Jesus. Mais um dia nos deu o Senhor e nós estamos felizes. Estamos aqui no propósito de compartilhar aquilo que nos tem dado o Senhor. E eu gostaria muito de compartilhar com os irmãos o que disse o Senhor através de João no Evangelho. Capítulo 15 do Evangelho de João traz para nós uma verdade que muito o inimigo tem tentado ofuscar e apagar em nós. Você, meu irmão, tem uma verdade que você precisa acolher em teu coração. Uma verdade que precisamos ter viva em nossos corações. É que o Senhor olhou para nós, olhou para você, sendo eu, sendo você, sendo nós ainda pecadores, e nos amou. Amém? E nos amou de tal maneira que nos escolheu. Você foi escolhido do Senhor. Você é escolhida do Senhor. Oh glória! Jesus nos escolheu, redimiu os nossos pecados, se apresentou para nós, se revelou para nós por completo. E vendo o Senhor, conseguindo vê-lo, ouvi-lo, não houve como não se apaixonar por Ele. Não houve como não se render a Ele e adorá-lo. Não houve como não reconhecer a sua grandeza, a sua majestade, o seu senhorio.
Nisso, Ele nos recomendou, nisso Ele nos orientou, nisso Ele nos encaminhou a um propósito, que é sobre este propósito que eu quero compartilhar com você hoje. Para que esse propósito não se perca, para que esse propósito não se frustre, porque não será bom se naquele grande e glorioso dia o Senhor não encontrar satisfeito esse propósito em mim e em você. Não será agradável, porque o Senhor diz: eis que cedo venho, e na minha mão está meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Amém? No Evangelho de 15 de João, versículo de número 16, traz o Senhor para nós assim. Gostaria que você lesse comigo, em alta voz e um bom tom. Eu vou até convidar você a ficar de pé, amém? A meditarmos juntos nesta palavra. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Que texto maravilhoso, que palavra maravilhosa que vem a minha e a tua lembrança. Quero orar por ela, por você. Pai Santo, nós estamos aqui agradecidos ao Senhor, porque segundo a tua palavra, o Senhor olhou para nós e nos escolheu. O Senhor olhou para nós e deu a nós um propósito que vai além, ó Deus, das nossas expectativas e do nosso entendimento. Pai, em nome de Jesus, a proposta que o Senhor tem dado a nós é que, alinhados nesse propósito, tudo que em Teu nome, ó Pai, direcionarmos ao Pai, Ele há de nos conceder. Bendito é o Senhor que nos fez essa promessa. Bendito é o Senhor, ó Pai, que nos tem amado. Louvado seja o Teu nome para sempre, Senhor. Fica no nosso meio. Grande é o Senhor, grande é o Teu nome. Glorificado sejas Tu, ó Deus. Aleluia. Bom é o Senhor nosso Deus que traz para nós essa lembrança de que você é escolhido, que você é escolhida. Amém? Você pode compartilhar isso com seu irmão aí, que está ao seu lado? Você é escolhido, você é escolhida pelo Senhor. Amém? Oh glória, como enche o nosso coração de alegria a saber que Ele olhou para mim, olhou para você e nos escolheu. Amém? O Senhor nos escolheu, nos amou, e nos amou com um propósito. Oh glória. Pergunta para o seu irmão se ele sabe. Você sabe que você tem um propósito? Você tem um propósito. Nós temos um propósito. O propósito é de irmos, caminharmos, seguirmos agora, já não mais como éramos, já não mais como vivíamos, já não mais como falávamos, já não mais produzindo as obras que viam em nós. Agora o Senhor nos chamou e nos enviou a seguir e a prosseguir, a ir e dar frutos, frutos de novidade, novidade de vida. Aleluia. Existe uma proposta gloriosa nisso, que comprometidos com esse propósito, que você comprometido com esse propósito, que você alinhada com esse propósito, alinhado com esse propósito, oh glória, tudo que você pedir ao Pai em nome de Jesus, Ele te há de conceder. Amém? Que propósito, que glória, que recompensa gloriosa é poder cumprir o propósito pelo qual Ele nos chamou, nos escolheu e nos designou a ir e a seguir. Dar frutos. Diz aí para o seu irmão, dar frutos, irmão. Precisamos dar frutos. Dando frutos, cumpriremos esse propósito. E cumprindo esse propósito, alcançaremos a promessa de que tudo o que pedimos em nome dEle ao Pai, Ele nos conceda. Ficou claro isso para você? Amém? Ficou claro isso para você? Oh glória, que promessa gloriosa é essa? Que amor é esse que olhou para nós, olhou para cada um de nós ainda pecadores, nos escolheu
nos redimiu, nos perdoou, nos tem santificado pela tua palavra e nos ordenou a seguir, dando frutos. Ah, glória a Deus. Aí vem para mim, e talvez tenha vindo a você muitas oportunidades ao longo da tua vida. Como? Irmão, como irmã, em que condição alcançar e dar esses frutos? Você tem dado esses frutos? Você tem cumprido esse propósito? Temos hoje em nós, a cada um de nós, essa ligação, esse elo tão bem formado e tão bem estabelecido, que tudo que pedimos ao Pai em nome de Jesus, Ele nos concede. A proposta é gloriosa, é tremenda e verdadeira. É verdadeiro isso, porque aquele que nos fez a promessa não pode mentir. Se não fosse assim, Ele não vou teria dito para nós. Ele não vou teria anunciado para nós. Eu escolhi vocês, para que vocês vão e deem frutos, a fim de que tudo que em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Que glorioso. Eu pergunto você, em que condição então haveremos de dar esses frutos? Como estar prontos, como estar na posição para dar esses frutos? Eu começo a imaginar que muitas vezes eu não tenho dado os frutos esperados pelo Senhor. O Senhor espera que eu e você dê frutos, e dê frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Eu não sei se tenho dado fruto, muito menos se a 30, muito menos se a 60 ou se a 100. Mas o Senhor o sabe, o Senhor o vê, e é por isso que Ele me traz aqui, me traz você aqui, para que juntos venhamos a meditar nesta verdade, nessas promessas, que estão estabelecidas para cada um de nós. Esse relacionamento tão íntimo e tão perfeito com o Senhor, que tudo que em nome de Jesus pedimos, Ele há de nos conceder. Isso vai acontecer se eu tiver condição de enxergar em mim se estou caminhando na posição de dar esses frutos. Jesus é lindo, Jesus é tremendo. Ele, quando olhou para mim, quando olhou para você, Ele viu além daquilo que o espelho tem mostrado para nós. Ele viu o meu e o teu potencial, o potencial de transformação, o potencial de exercer e de dar esses frutos, o potencial de multiplicar. Você já pegou um grão de milho na mão? Levanta a mão aí, quem já pegou um grão de milho na mão. Todo mundo sabe que é um grão de milho? Já teve ele na mão? Olhando para ele, ele parece tão simples, tão pequenininho, não é? Tão frágil. Mas se nós lançarmos ele na terra, e na terra ele morrer, ele vai se levantar em novidade, grande, viçoso, glorioso, e dará as suas espigas recheadas, cheias de novas sementes, de novos frutos. Uma multiplicação tremenda. Isso é o que o Senhor espera de mim, isso é o que o Senhor espera de você. Ele olha para nós e olhou para nós, vendo em nós uma semente simples, pequena, frágil. Mas Ele sabia que se lançados no chão, nós morremos. Se lançados neste mundo, nós morremos para Ele. Nasceremos em novidade de vida, viçosos, gloriosos, e daremos várias espigas,
daremos vários frutos a 30, 60 e a 100 por um. Você compreende isso? Que visão gloriosa o Senhor viu em mim e viu em você. Uma pequena semente, mas com um potencial e um poder glorioso. Que condição tenho eu? O que preciso eu? O que precisa você então? O que precisamos nós para darmos esses frutos? Olha, irmão, o Senhor revelou isso para nós na sua palavra. Vamos lá para o Salmo 3. A primeira necessidade, a primeira condição para eu dar esses frutos, a fim de que eu herda a promessa de tudo que em nome do Senhor eu pedir, o Pai me conceda, está em estar plantado junto a ribeiro das águas, e eu digo das águas vivas do Senhor. Será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Sabe, irmão, quando vem o vento, sacode a árvore, se ela estiver plantada no ribeiro, ela não derruba suas folhas, ficam lá intactas, poderosas, ficam firmes, cujas folhas não caem, tudo o que fizer prosperará. Então, a primeira condição, a primeira necessidade que eu tenho de estar na posição de dar esses frutos é estar com as minhas raízes nas águas vivas do Senhor, plantado no Senhor. Bem-aventurado é o homem, bem-aventurado é o homem. Salmo 1, o que diz? Mais feliz é o homem, é a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem dos escarnecedores. Esta é aí uma condição para mim, uma condição para você, estarmos plantados nas águas vivas do Senhor, que dá a atenção e ouvido e dá resposta àquilo que o Senhor nos tem dito, tem nos anunciado através da sua palavra. Isso é estar plantado com as suas raízes no ribeiro de água viva que é o Senhor. Disse ele à samaritana: se tu soubesses quem te oferece água viva, você beberia dela e nunca mais teria sede. Entende o que eu estou falando? São promessas do Senhor, são condições que eu preciso estabelecer na minha e na tua vida, para que a gente dê os frutos que o Senhor espera. E isso tem promessa, isso tem uma promessa de um relacionamento ímpar, poderoso, glorioso de você entre o Pai, que tudo o que você pedir em nome de Jesus, Ele te conceda. Oh glória! Você quer viver essa experiência? Pergunta isso aí para o seu irmão, para a sua irmã que está ao lado. Você quer viver essa experiência de ter um relacionamento íntimo com o Senhor? Que tudo que você pedir para Ele, Ele te conceda? Que condição eu preciso ter? Que condição você precisa ter? Então a primeira é estar plantado nas águas vivas, no ribeiro de águas do Senhor. Atenção nele, pleno nele, naquilo que ele diz, naquilo que ele fala, e responder em obediência às suas palavras. Oh glória! Ele mostra o caminho, nem sempre é largo, espaçoso, às vezes é estreito, apertado, mas esse é o caminho que ele te conduz você para a vida e vida eterna. Esta é a primeira condição, para que eu e você dê os frutos tão esperados. E eu vos escolhi, vos designei para que vades e deis frutos. Glória a Deus. Bom é o Senhor. E não há como estar plantado junto a esse ribeiro poderoso de água viva, se eu não der ouvidos para o que Ele me diz, para o que Ele me fala. Quando a palavra é lançada no meu e no teu coração, o que nós fazemos com ela? O que eu faço com a verdade que eu ouço dele? Eu tenho duas situações.
ou abraçá-la, ou virar as costas para ela, ou obedecê-la, ou negligenciá-la. O que tenho feito eu? Esta é uma condição de estar receptivo, atento, pronto para ouvir, discernindo o que o Senhor tem falado e pronto para obedecer. Aleluia. Mateus 13, 23. Diz assim o Senhor: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz a 100, outro a 60 e outro a 30. Receptivo, receptividade, ouvir a palavra e compreendê-la. Quando você ouve e compreende, ouviu e entendeu o que Ele quer, está claro o que Ele quer, você sabe quem falou, quem ordenou, discerniu isso, compreendeu isso. Obedecê-lo é estar plantado em ribeiro de águas e dará seu fruto na estação própria. Ela vai prosperar, porque o Senhor disse que a minha palavra não volta vazia, ela cumpre o propósito pela qual ela foi enviada. Oh glória! Receptivo, receptividade espiritual. Preciso estar pronto para ouvir e pronto para obedecer. Isso é uma condição para que eu dê fruto. Sem isso, eu não vou dar fruto. Imagina que o agricultor chegue para a semente e diz: semente, olha aqui o adubo, olha aqui a água, agora você precisa preparar a terra, misturar o adubo, regá-la continuamente. Porque tudo está aí para você. Todas as condições estão aí para você dar bons frutos, muitos frutos. Se depender da semente, preparar a terra, misturar o adubo e regar, sabe? E ela não fizer isso, vai dar fruto. Mesmo tendo lá a água, mesmo tendo lá o adubo, mesmo tendo lá a terra, ela vai dar fruto. Não adianta termos sido chamados, termos sido escolhidos pelo Senhor, porque tudo está diante de nós, toda a instrução e toda a receita está diante de nós. Você precisa estar ligado, plantado as suas raízes na água viva que é o Senhor, receptivo, pronto para obedecer. Mas depende de você. Diz isso ao seu irmão: depende de você, irmão. Depende de você, irmã, dar os frutos. De mais ninguém. Tudo que você precisa está aí, está à sua disposição. E lembre-se que a promessa é gloriosa. Os frutos é 100 por 1. Tudo que você pedir em nome de Jesus ao Senhor, Ele te concederá. Glória a Deus. Uma condição que é necessária para cada um de nós, e essa não pode deixar de ser vista, está em João 12, 24. Uma condição para dar os frutos. Na verdade eu vos digo que se o grão de trigo, lembra? Se continuarmos andando no passo do mundo, se continuarmos fazendo aquilo que o mundo faz, se não tivermos repulsa ao que o mundo opera, se andarmos alinhados com eles, não daremos frutos. Mas se o grão de trigo caindo na terra
não morrer fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Morrer para as coisas do mundo, irmão. Deixar de se alinhar e de ter prazer nas coisas do mundo, sabe? Não dá para ter as duas coisas. Não dá para agradar a um e desagradar o outro. Ou você agrada um ou agrada o outro. Ou você vive neste mundo no compasso dele e desfruta momentaneamente daquilo que ele pode te oferecer. Ou você se alinha com a promessa, ouve o seu chamado, dá os frutos e se alinha numa intimidade profunda com Deus, a fim de que tudo que você pedir em nome do Senhor, Ele te conceda. Percebe isso? Não dá para ter as duas coisas. Diz isso para o seu irmão aí, não dá para ter as duas coisas não. Nós precisamos optar, você precisa optar. Morrer para a velha vida, para os velhos costumes, para as velhas atividades, para alguns comportamentos, para algumas expectativas. Assim como na videira, Jesus busca frutos em você. Amém? Jesus ainda está buscando frutos, Ele está procurando. Sabe, irmãos? E é importante que Ele encontre. Porque quando Ele não encontra, Ele diz que nunca mais haja fruto em ti. A figueira seca e murcha, morre. Sabe? E esse dia vai chegar para mim e para você. Esse dia vai chegar e Ele vai dizer: olha, achei um frutinho aí, que legal, que bacana. Ele vai dizer: olha, achei 5 frutinhos aí, achei 60 frutinhos aí, achei 100 frutos, oh glória. Sabe, irmão? Ele vai buscar frutos em mim. E Ele vai buscar frutos em você. Ele tem examinado a cada um de nós. E que condição tenho eu? E que condição tem você para dar esses frutos? Se não estivermos ligados nele, árvore da vida, as águas da vida, fonte inesgotável. Se não tivermos receptivos ao ouvi-lo e ao obedecê-lo, se não morrermos de fato para este mundo, para vivermos em novidade de vida. Percebe isso? Você ainda se lembra da promessa? Qual é a promessa? Que tudo que você pedir em nome de Jesus ao Pai, Ele te conceda. Parece que essa promessa vai ficando pequenininha, né? Quando as condições vão sendo apresentadas, essa promessa parece que vai diminuindo, né? Parece que vai perdendo o valor, mas experimenta a estar na posição de quando você ouviu essa promessa pela primeira vez, quão gloriosa ela é. Irmão, são condições que o Senhor vai ver em mim e em você. E olha, que dar o fruto demanda em mim e em você estarmos prontos, preparados, que mesmo estando alinhados, receptivos ao Senhor, plantados e as nossas raízes nele estiver, mortos para este mundo, haverá tempo em que, achado 1 fruto, 2 frutos, 3 frutos em mim ou em você, Ele venha e comece a podar a mim e a você. Essa é uma condição. Talvez você possa dizer: não, mas eu tenho dado fruto. Olha, tem um frutinho aqui, Senhor, tem 2 frutinhos ali. Mas é necessário que eu entenda que se forem poucos frutos, eu preciso estar pronto, porque a poda vem. Porque o bom aos olhos do Senhor é 100 por 1. É olhar para a árvore e ver a árvore repleta de frutos. Você já teve essa oportunidade? De entrar num pomar e ver uma árvorezinha lá, com 1 ou 2 frutozinhos, e olhar para a direita e olhar para a esquerda e ver árvores repletas, cheias, carregadas, transbordando de frutos. É isso que o Senhor quer ver em você.
É isso que o Senhor quer ver em mim e em nós na igreja. Ver frutos transbordando, repletos. Então é necessário estarmos prontos para a poda. João 15:2 diz assim, aleluia. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 2. Toda a vara que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto. Para quê? Aleluia, para que dê mais fruto ainda. Você está pronto para a poda, irmão? Você tem estado pronto? Quando a poda vem, dói? Tem sido difícil suportar a poda? Mas até mesmo a poda tem um propósito, e que eu não posso me desviar dele. E o Senhor não deixa de lado a poda. A poda é uma necessidade. A poda é uma necessidade. E eu preciso passar por ela. Você precisa passar por ela, para que você dê mais fruto ainda. Diz para o seu irmão aí, suporta a poda, irmão. Suporta a poda. Sabe qual pode ser a tua poda? Talvez o desemprego. Sabe qual pode ser a tua poda? Talvez a solidão, estar sozinho. Sabe qual pode ser a tua poda? Talvez a enfermidade. Suportar a traição. A poda, ela vem de muitas maneiras, sobre a minha e sobre a tua vida. Mas eu preciso saber que as minhas raízes estão plantadas no ribeiro de água viva. Eu preciso lembrar que eu não vivo mais. Cristo agora vive em mim. Eu estou morto para este mundo. Eu preciso me lembrar que eu preciso estar pronto, sensível, capaz de ouvir e obedecer. É a condição básica. Por isso Ele me trouxe aqui. Por isso Ele te trouxe aqui hoje, para revermos essa necessidade, para estarmos prontos novamente, trazendo a memória a promessa, a grandiosa promessa, e avaliarmos se estamos na posição. Oh glória. João 15:15. Mesmo vivendo a poda, irmão, é necessário que eu fique firme. É necessário que você fique firme. Já vos não me chamareis servos. Não tem aquele distanciamento mais, irmão. Se você estiver alinhado com Ele, se você estiver plantado nele, estiver receptivo a Ele, vivendo em novidade de vida, Ele já não chama mais você de servo, chama você de amigo. Não vos chamarei mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Pergunta para o teu irmão, você sabe agora, irmão? Sabe agora a condição aí para dar fruto? Aleluia. Sabe que você está sujeito à poda? Ah, mas eu dou fruto. Então, saiba que você está sujeito à poda. A poda não é um mal. A poda é boa, porque ela vai produzir mais fruto ainda. E é necessário que eu permaneça no Senhor, que eu permaneça em Cristo, sempre. Sabendo que nele eu posso confiar, sabendo que nele você pode confiar. Que as suas palavras não passarão. Passarão sim em céus, passarão sim em terra, mas as palavras do Senhor não passarão. As promessas que o Senhor fez para ti não passarão. Diz para o seu irmão, e o Senhor é fiel naquilo que diz.
O Senhor é fiel nas suas promessas. Amém? Oh glória. Estar em contato com as águas vivas é necessidade, irmão. Estar aí receptivo à voz do Senhor, sempre pronto para ouvir e pronto para obedecer, morrendo verdadeiramente para este mundo. Não se conforme mais com este mundo, irmão. Aquele que se constitui amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Permaneça no Senhor, firme no Senhor, porque perto está a nossa redenção. Amém? Jesus disse: eis que cedo venho o Senhor. Será como o relâmpago que sai do Oriente para o Ocidente. Será num piscar de olhos, e o Senhor virá. Ao examinar você, o que Ele vai encontrar? Vai encontrar frutos. Que encontre frutos do Senhor. Porque se Ele não encontrar, o Senhor amaldiçoou a figueira, que nunca mais haja fruto em ti. Naquele dia, diz o Senhor, Ele apartará os bodes das ovelhas, separará o joio do trigo, toda língua o confessará, todo joelho se dobrará. E o que Ele verá em mim? Mas a promessa não é só para aquele dia. É isso que eu quero trazer você à memória. A promessa não é só para o dia da nossa redenção. A promessa é para o curso da nossa jornada. A promessa é para o dia a dia. Tudo que em nome do Senhor eu pedir ao Pai, Ele me há de conceder segundo a promessa que o Senhor me fez. Se fruto eu der, se eu estiver alinhado nele, arraigado nele, plantado nele, junto a ribeiro de águas vivas, irmão. Ele é a água viva, Ele é a fonte de água viva. Negligenciando o mundo, vivendo em novidade de vida, receptivo, sempre pronto a ouvir. Quero convidar você a ficar de pé. Jesus está nesse lugar. A Tua palavra, Senhor, temos guardado em nosso coração, para nós não pecarmos contra o Senhor, para vivermos, ó Deus, neste tempo, todas as promessas que o Senhor tem para nós, para vivermos esse relacionamento ímpar, ó Pai, que o Senhor tem proposto para nós, tem nos oferecido. Que cada um de nós nesse lugar estejamos prontos para ir, Senhor, para seguir, para continuar e dar os frutos que o Senhor espera. Bendito seja o Senhor, ó Deus, que olhe para nós e encontre os frutos que espera. Bendito seja o Senhor que nos ajuda. Bendito seja o Senhor que nos fortalece. Bendito seja o Senhor que nos sara, que nos cura. Bendito seja o Senhor que nos liberta. Bendito seja o Senhor que nos salva. Bendito seja o Senhor que perdoa os nossos pecados. Bendito seja o Senhor para sempre. Teu é o nome sobre todo nome, ó Pai. Jesus, o Cristo, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Bendito seja o Senhor para sempre. Aqui estamos nós, mais uma vez reunidos diante do Teu altar, felizes pelo Senhor, por tudo quanto nos tem feito e dado, pela Tua obra que começou em cada um de nós, e cremos que poderoso é o Senhor para terminá-la. O Senhor que nos resgatou das trevas e nos tem transportado para o reino do Filho do Seu amor. Bendito é o Senhor que nos tem promessa, que nos tem esperança, que nos tem futuro. Bem sabe o Senhor os pensamentos que tem de nós, pensamentos de paz e não de mal. Bendito seja o Senhor que nos tem esperança e futuro. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, nos nossos lábios. Que o nosso assentar e o nosso levantar
seja para glorificar o teu nome. Que alegre o Senhor nas palavras dos nossos lábios. Ó Pai, que as obras das nossas mãos glorifiquem o teu santo nome. Bendito seja o Senhor. Fortalece-nos, ó Pai, nessa semana que inicia. Dai-nos alegria da tua presença e da tua companhia. Nada podemos fazer se o Senhor conosco não estiver. Que agrade o Senhor em caminhar lado a lado conosco. Que agrade o Senhor em contemplar as nossas orações. E segundo a tua vontade, ó Pai, concedê-las a nós. Nos permita viver os teus sinais, os teus prodígios. Dai-nos alegria, Senhor, ó Pai, de ver respondidas as nossas orações. Que sejamos nós, árvores plantadas junto ao ribeiro de águas, e darmos frutos na estação adequada, Senhor. Bendito seja o Senhor. Livrai-nos do mal nessa semana. Dai-nos a alegria de estarmos debaixo das tuas asas, acolhidos pelo Senhor. O Senhor bem sabe as nossas necessidades. O Senhor bem sabe das nossas limitações, das nossas fraquezas. Por isso nós entregamos mais uma vez a vós, ó Pai, a nossa vida, a nossa história. Reescreve, ó Pai, a nossa história, conforme a tua vontade. Dá-nos a alegria de sermos, ó Pai, de estarmos junto a Ti, lado a lado, dia a dia a caminho. Bendito seja o Senhor, que arda ao nosso coração a tua palavra. Bendito seja, Senhor, bendito sejas para sempre. O teu amor excede, ó Pai, o nosso entendimento. Na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nas consolações eternas do teu Espírito Santo, que seja conosco, com cada um de nós, não só agora, mas para todo sempre. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, possa ir em paz e que Deus te abençoe, em nome santo de Jesus. Lembrando a você que estaremos reunidos na próxima quarta-feira, amém? Estaremos reunidos nesse lugar, nessa casa que chamamos casa de oração, no propósito de orar pela tua casa, pela tua vida, pela tua família, pelos teus sonhos, pelos teus planos, pelas tuas necessidades. Queremos unir forças, unir as nossas orações, porque escrito está: tudo que 2 ou 3 reunidos pedirem em meu nome ao Pai, vos concederá. Amém? Bendito é o Senhor. Que você possa ir em paz, que Deus te abençoe em nome santo de Jesus.